Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Mais uma vez, às segundas, 20 horas, para nossa leitura conjunta, compartilhada sobre a carta do Papa Francisco. Laudato Si. Boa noite, Mônica. Sempre muito bom tê-la aqui comigo. Que fala sobre o cuidado com a nossa casa comum, a Mãe Terra, que reflete muitos questionamentos, todo o contexto atual de vida atual, né? Hoje, muito presente essa carta que o Papa Francisco escreveu. Antes da gente começar hoje, eu quero também comentar de um detalhe aqui da live com vocês, gente. Tiveram algumas pessoas que perguntaram: Carol, você faz sempre a live assim no escuro, tá mais, né, assim com menos luz, será que não ficaria mais legal você tá num ambiente iluminado, colorido, né, para chamar mais a atenção das pessoas? E eu expliquei, né, para quem me perguntou, que essa questão de estar trazendo os estudos no ambiente de luz mais baixo, né, quase totalmente escuro, ele é para proporcionar a quem está assistindo já também um descanso para os olhos. É claro que vocês estão aí na telinha me seguindo, eu não sei qual que é, né, o brilho do celular de cada um, a intensidade da luminosidade do celular de cada um, mas assim eu posso pelo menos oferecer que vocês não fiquem tão expostos à luz, assim como eu mesma, porque esse horário, né, já é um horário em que o nosso corpo ele precisaria estar entrando num estado de descanso. E depois da leitura, a gente tem sempre a meditação aqui no canal, que é também um espaço de relaxamento para já não só trazer as reflexões que a gente faz durante a leitura para o interior de vocês, mas também para já preparar o sono, para que ele seja não só transformador no sentido de realmente realizar essas reflexões enquanto vocês dormem, mas também para propiciar um descanso de qualidade, né? Já que a gente está na telinha, então que a gente faça isso com a menos interferência possível, digamos assim, da luz, que hoje, né, nesse horário, não deveria estar mais tão presente aos nossos olhos, tá? Então é essa a razão. Espero poder logo fazer lives com vocês pela manhã, durante o dia, né? E aí sim, vocês vão me ver num ambiente iluminado, colorido, né? Com tudo que tem direito. Mas esse é realmente um momento de reclusão, de introspecção. E o canal aqui, gente, nunca foi criado nenhuma live, nenhum conteúdo com essa necessidade de chamar a atenção, de ter milhares de seguidores, muito pelo contrário, né? É uma coisa simples, singela, que não tem esse intuito para focar exatamente no conteúdo, nessa atenção de cada uma que visita o canal, que vem assistir a live, que tem interesse de refletir, de contribuir para essa reflexão e que está fazendo um trabalho interno. Então que a gente possa também nas nossas mídias sociais cada vez mais sair dos números e olhar para a qualidade, para o conteúdo, para aquilo que não precisa necessariamente da atenção e que a gente conte uns com os outros, umas com as outras, para estar levando, para estar compartilhando esse conteúdo, entre aspas, mais escondido, mais singelo, para as pessoas que a gente sabe ou acredita que vão se interessar, né, por reflexões, por temas mais profundos. E aí é a ação, né, de corrente, de elo, de união, né, desse passar de um para um que a gente também pode criar aqui no canal de uma maneira mais conectada e profunda, né, através de pessoas que nós conhecemos. E um dia, quem sabe, esse canal tem milhares de seguidores ou não, né? Que essa mensagem possa ser passada de mãos a mãos, né? De pouco a pouco, para que ela funcione e ressoe assim como é a intenção dos estudos. E pouco a pouco, passo a passo, para que a gente digira, integre tudo que está acontecendo dentro de nós. Porque mudança, ela não acontece de um dia para o outro, muito menos as internas. Elas demandam tempo, demora, né? É um processo de transição. Então, dito isso,
Eu gostaria de convidar vocês, como sempre, para estar abrindo os estudos de hoje com a nossa oração. Quem quiser fechar os olhos comigo, pode fechar. Respira uma vez bem profunda e lentamente, trazendo a atenção de vocês para o aqui, para o agora, para esse momento, para a gente chamar. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. E a gente vai abrir a leitura de hoje no subcapítulo 4. Olá para o pessoal que está entrando agora. A gente está, para quem segue o PDF, na página 144, o parágrafo é o 189, e a gente vai abrir o tema sobre política e economia em diálogo para a plenitude humana. Então aqui novamente mais um capítulo no qual o Papa Francisco, através dos diálogos, das trocas que ele teve com muitos especialistas de várias, de diversas áreas ao longo dessa escrita dele, colocou, ele está trazendo a partir de agora cada vez mais soluções e não só inquietações para os nossos tempos de hoje. Vamos lá, tá todo mundo com a página aberta, quem não tiver fica à vontade para seguir apenas a leitura. E como sempre, gente, tragam os comentários de vocês aqui no chat, eu tô sempre olhando, eu sei que tem sempre uma diferença de tempo, um delay, mas a gente vai conversando juntos e dialogando mesmo assim. Se tiver que voltar um pouquinho no tema, eu volto, e a gente vai fazendo essa troca. O Papa começa escrevendo esse capítulo dizendo assim: a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Olha só, vou até repetir a frase porque ela está sugerindo que a gente mude toda a estrutura que a gente vivencia hoje. Nós sabemos que a política, como ela é vivida na nossa atualidade, ela é bancada literalmente pelas grandes empresas, pelos grandes consórcios que existem dentro dos países. A política hoje em dia ela não é livre. Então assim, vamos começar. A política não deve se submeter à economia. E esta, ou seja, a economia não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. O que isso quer dizer? Até mesmo a economia não deve ir atrás da eficiência. Por que essa eficiência é tão presente nos dias de hoje? Pela busca do lucro, do maior capital financeiro. E a gente veio o texto inteiro até agora refletindo exatamente isso com o Papa, sobre quais são os valores que a gente deveria procurar, que a gente deveria acessar para construir a nossa economia e também a nossa política paralelamente, como agentes distintos um do outro, ou que convergessem para esse fazer maior que tem a ver com o cuidado da nossa casa comum, a terra, o país, o bairro, a comunidade, o que for, o bem comum que nós carregamos como humanidade e que a gente quer deixar de herança
né, que gostaríamos de deixar de herança para as gerações que vêm depois da gente e que gostariam também de poder usufruir das belezas que esse planeta ainda possui. O Papa continua: pensando no bem comum, olha aí, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Eu faria um adendo, né? Eu não acredito que seja especialmente da vida humana. Eu considero a natureza um ser, um sujeito, e se a gente está em busca dessa reharmonização do planeta, não existe especialmente da vida humana, né? A vida humana, ela é parte da vida natural. Então, que a gente diga especialmente da natureza incluindo a vida humana dentro dela, né? Essa seria a minha releitura pessoal. Quero saber a opinião aí de vocês. O Papa adiciona: a salvação dos bancos a todo custo, fazendo pagar o preço à população, sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, ele está falando do sistema financeiro, reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só poderá gerar novas crises depois de uma longa, custosa e aparente cura, que é exatamente o que a gente vivencia na economia mundial hoje. O Papa vai explorar isso aqui no texto mais um pouco. Então vou segurar os comentários aqui. Ele diz: a crise financeira dos anos 2007 e 2008 era ocasião para o desenvolvimento de uma nova economia mais atenta aos princípios éticos e para uma nova regulamentação da atividade financeira especulativa e da riqueza virtual. Mas não houve uma reação que fizesse repensar os critérios obsoletos que continuam a governar o mundo. Hoje, no canal Agora há Pouco, eu fiz uma repostagem de um outro canal que eu tenho aqui no Instagram, gente, que é o Nosso Brasil, tracinho embaixo org. É um canal no qual eu discuto muitos temas e trago reflexões. E o tema dessa semana, que vai ser na live de sábado lá no canal, vai ser de modo sustentável. E conectado a esse tema, eu trouxe um post hoje sobre inovação, refletindo exatamente essa importância da inovação na sociedade, porque muita gente conecta essa palavra só com a indústria, com a produção, com a tecnologia, mas a inovação ela é necessária dentro de qualquer área, de qualquer aspecto da nossa sociedade, porque a inovação ela nasce no momento em que a gente se faz presente e a gente olha não só para o nosso presente, mas a gente também olha para o nosso passado. A gente entende a história, a gente entende os passos e as inovações que foram feitas no passado, que hoje, né, são muitas delas obsoletas, com boas intenções, né, dentro da maior sabedoria e inteligência que a humanidade possuía naquela época, mas que, como toda tentativa, toda inovação é uma tentativa, a gente nunca sabe como ela vai funcionar. Existem erros, acertos e erros. E a inovação nasce desse momento, no qual a gente olha para trás e percebe quais foram os erros. E não está na nossa responsabilidade julgar e falar, poxa, fez por mal, queria causar dano, isso e aquilo, não. A nossa responsabilidade é pura e simplesmente entender o que deu errado, olhar para aquilo como um experimento, né, como uma tentativa de inovação, sabendo que é impossível prever todos os aspectos, mas que hoje a gente pode reconhecer o que deu errado e inovar novamente. E mesmo a nossa própria inovação, daqui a um tempo, vai apresentar erros e acertos também, que outras pessoas poderão reinventar, reinovar mais uma vez, né? Então, quando a gente esbarra com uma crise, seja ela social, financeira, ambiental, seja uma crise até mesmo familiar ou íntima, nossa, o que a gente precisa é estar presente, é observar, é entender para abrir essa porta da inovação.
E a inovação, ela significa mais do que, digamos assim, anular ou segurar o dano onde ele já está, né? Muita gente fala de reciclagem, por exemplo, e reciclagem nada mais é do que uma tentativa de segurar o dano causado pela produção de plástico, mas ela não substitui a produção de plástico, ou seja, o plástico continua sendo produzido e adicionado ao mundo, causando danos que sabemos são quase irreversíveis. Então, o que a gente precisa? De inovações para substituir o plástico, para que ele não seja criado mais no mundo. A gente precisa da sustentabilidade, né, da reciclagem, para que isso, né, o que já está lá se mantenha, né, não se multiplique. E a gente precisa também de inovação para fazer o movimento contrário, ou seja, né, destruir, entre aspas, retirar, anular, desintegrar o plástico que a gente já criou, né, sem causar outros danos à atmosfera, né? Alguém podia falar que é só queimar o plástico que ele some, mas no que ele some, no que eu coloco fogo no plástico, eu tô gerando gases, né? Sai toda aquela fumaça, eu tô gerando gases que causam poluição, que danificam vidas, que danificam a atmosfera do planeta e contribuem com a mudança climática que a gente vivencia hoje. Então é importante entender o que a gente está fazendo, tanto no processo de olhar para o passado, quanto no de olhar para frente, para planejar essa inovação da melhor maneira possível. Nunca vai ser perfeita, mas esse comentário que eu estou trazendo é para frisar a importância da inovação social. E ela vai nascer sempre dos momentos de crise. Agora a gente está vivenciando, por exemplo, a pandemia. Estamos chegando talvez ao fim da pandemia, tomara que sim, né? Já estamos vendo muitos efeitos positivos da vacinação em vários países, mas o vírus ele se muta, né? E esse vírus, essa pandemia, gerou muitas reflexões internas em muita gente. E agora com a volta ao dia a dia, a volta a gente poder ter proximidade novamente, a volta à rotina do trabalho, a gente está percebendo que muitas das coisas que a gente pensou que seriam modificadas estão voltando para o que era normal antes. E isso, gente, é assinar a certidão de óbito, né? Então, assim, voltar de uma pandemia sem mudanças, né? Uma pandemia como a gente vivenciou agora, sem mudanças drásticas sociais, né? Por exemplo, ainda mais na área financeira, na área empregatícia, é assinar um atestado de óbito. E não assinar esse atestado de óbito, né? Fazer um movimento para que mudanças sejam realmente implementadas é responsabilidade individual de cada um. É claro que temos todas, muitas restrições, mas a gente precisa se unir, né? Agir em grupo, em coletivos, porque juntos somos mais fortes, literalmente, saindo só do nosso ego, do nosso espaço, para que a gente possa se sustentar coletivamente para dar conta, né? De pedir por essas mudanças, de se colocar por essas mudanças, de criar essa inovação. Porque se a gente ficar na espera, as empresas vão fazer o quê? O que elas estão exatamente fazendo agora, voltar para a normalidade de antes. E por quê? Né? Por que se isso é um atestado de óbito? A gente falou disso semana passada, porque muitas delas ainda estão sendo regidas por resultados que são pontuais, né? Que olham só para o aqui e agora. Eles não fazem uma análise de sucesso a longo prazo, né? Então o CEO, o chefe de uma empresa que está lá hoje, ele vai ser julgado, né? Ele vai ser avaliado no resultado anual que ele tiver na empresa dele. Ele não vai ser avaliado no resultado que ele vai trazer para o país ou para o mundo, para o meio ambiente a longo prazo, né? A gente falou bastante disso na live passada. Se alguém perdeu, vale muito a pena revisitar a aula passada, né? Mas, enfim, é isso. A gente vai abrindo
as frases do Papa e a gente vai vendo quanto tem de reflexão aqui dentro, né? Por isso que é muito importante essa leitura pausada, sem pressa, passo a passo, com espaço para comentários, para as dúvidas, perguntas, né? É uma construção que a gente vai fazendo durante a leitura. Mas vamos continuar, né, gente? O Papa traz aqui para terminar esse parágrafo os seguintes dizeres. A produção não é sempre racional e muitas vezes está ligada a variáveis econômicas que atribuem aos produtos um valor que não corresponde ao seu valor real. Isso leva frequentemente a uma superprodução de algumas mercadorias com um impacto ambiental desnecessário que simultaneamente danifica muitas economias regionais. Aqui ele está fazendo um paralelo entre indústrias globais e indústrias locais, através da superprodução que a globalização do nosso mundo possibilitou, né? A gente vê grandes empresas, grandes marcas produzindo coisas a rodo, né? Então, assim, em vez de produzir 10 peças, que é talvez o que uma indústria local pequena faça, a indústria global produz 1.000, 10.000, 100.000. Para quê? Para criar, e eu digo artificialmente, essa redução de custo, que é o que o Papa citou aqui no parágrafo logo em cima, né? Essa necessidade de fazer cada vez mais eficiente, de ser eficiente. E a eficiência que o nosso mundo econômico busca hoje é eficiência financeira. Só que até essa eficiência financeira, ela é ilusória, ela é construída através de dados que não correspondem à realidade, né? Então, assim, eu tô vendendo essas 1.000 peças mais barato do que eu venderia 10, porque na compra delas eu consegui um desconto muito grande do fornecedor de matéria-prima para produzir essas 1.000 peças. Só que aí, o fornecedor ele vendeu um monte, né, um monte da matéria-prima dele, só que ele desvalorizou a matéria-prima dele para ele fazer isso, né? Ele aqui agora hoje ele ganha um montante maior, porque ele vendeu muito. E por vender muito, ele ganhou, mesmo a um preço mais barato, ele ganhou mais do que se ele tivesse vendido menos a um preço mais alto. Então é por isso que ele desvaloriza a matéria-prima para vender mais barato e vender em quantidade. E aí o que acontece? A gente não só desvaloriza a matéria-prima, que é o que de mais rico a gente tem na Terra, né? São os metais, são o nosso solo, são todos os produtos, produtos não, né? São todos, enfim, os elementos vegetais, minerais, né? Que cercam o nosso mundo, o nosso planeta e que nos permitem produzir muitas coisas que nos ajudam no dia a dia. A gente desvaloriza eles e a gente amplia, né, artificialmente a necessidade, que é uma necessidade artificial, não é uma necessidade real, de quantidade. Então, assim, eu tô colocando no mundo 1.000 produtos, mas na verdade o mundo só precisava de 300 produtos, né? E os outros 700, eles foram produzidos para gerar um preço mais barato artificialmente, né? Olha que loucura esse nosso sistema econômico-financeiro. É muita loucura, né? E isso é feito para quê? Para gerar riqueza financeira, monetária, pontual, pro aqui e agora. Porque a longo prazo isso não é riqueza nenhuma, né? Nem para mim, nem para você, nem para o fornecedor, nem para a indústria. A longo prazo isso está degenerando o nosso planeta. Por quê? Porque a gente está desvalorizando a nossa matéria-prima para ser capaz de fazer isso e a gente está jogando no mercado mais do que ele precisa, ou seja, estamos produzindo, consumindo o nosso planeta, os nossos recursos para nada, né? Para jogar no lixo, literalmente. É isso que a gente está fazendo hoje como humanidade, como sociedade. Então, quando a gente fala assim, né? Pensa no que você está comprando, da onde que vem, por que você precisa.
é porque se não houver essa regulação através do indivíduo para empresas, talvez essa mudança nunca aconteça, né? E aí a gente vai cair num outro papo sobre conscientização e como que ela acontece e tudo mais, né? Acho que a gente não vai trabalhar isso hoje, mas fica aí só o gancho para depois, em outro momento, a gente poder fazer essa conexão, né? E pensar em como evitar o desnecessário e como entender, né, que mais barato é algo que é criado artificialmente para gerar e impulsionar esse consumo em massa que na verdade não existe, né? Nem existir ele existe. Oi, Bi, que bom te ver aqui também. Mas vamos lá, consumo em massa, vamos continuar aqui e ver o que mais que o Papa traz. Ele adiciona: habitualmente, a bolha financeira, né, bolha porque é artificial, é também uma bolha produtiva, que foi o que eu acabei de explicar. Em suma, o que não se enfrenta com energia é o problema da economia real, aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e melhore a produção, que as empresas funcionem adequadamente, que as pequenas e médias empresas se desenvolvam e criem postos de trabalho. Ou eu já iria até mais longe do que o Papa, né, e não falaria só em postos de trabalho, falaria em possibilidades de colaboração. Eu acredito que no futuro, se a gente quiser também realmente uma mudança, a gente precisa transformar e inovar esse paradigma, né, de dono e empregado, de chefe e trabalhador. A gente precisa urgentemente mudar esse paradigma, inovar esse paradigma, gente. Por que, você vai perguntar? Porque essa diferenciação, né, da pessoa que cria o negócio, que tem a ideia, né? A gente tem na nossa sociedade capitalista, neoliberal, uma hipervalorização da pessoa que traz essa qualidade, né, que cria a ideia. Só que ela sozinha não leva a ideia a lugar nenhum. Essa ideia ela só cresce, ela só floresce porque várias outras pessoas trazem consigo a capacidade de trabalhar aquela ideia, de materializar aquela ideia em conjunto. Então, se a gente fosse pensar fora da caixinha, fora do modelo capitalista, ambas as funções deveriam ser valorizadas, presenteadas, né, da mesma maneira, com o mesmo retorno. A gente pensaria talvez num investimento de tempo de vida, né? Então, se eu estou investindo 1 hora da minha vida, ela é tão valiosa quanto a 1 hora da sua vida. Então, não importa no fim das contas se você se formou, se você é doutor, se você tem 30, 40 anos de experiência de mercado, comparado com uma pessoa que não teve a oportunidade, talvez, de estudar, de se formar. Porque o nosso tempo de vida, gente, ele vale a mesma coisa. A vida de ninguém vale mais do que a vida do outro. E quando a gente coloca um preço, uma moeda nisso, quando a gente compara o nosso tempo de vida através das qualidades que a gente traz e a gente diz essa qualidade, essa especialização é melhor do que a outra, a gente está gerando diferença, a gente está gerando desarmonia no nosso, né, status quo. É isso que a gente está fazendo, tá? Mas vamos continuar aqui o parágrafo. Na verdade, parágrafo novo, né? 190 agora. Nesse contexto, sempre se deve recordar que a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios, né? Porque também quais são esses benefícios nas quais as indústrias, as grandes empresas pensam hoje? Quais são os benefícios? Será que eles são sociais? Será que eles são coletivos? Muitas vezes não. O ambiente é um dos bens que o mecanismo de mercado não está apto a defender ou a promover adequadamente. E a gente pode falar assim, por que não está preparado? E aí é só pensar naquela questão de olhar para o passado. Porque antes da industrialização, toda a matéria-prima estava ali em abundância, não tinha sido utilizada ainda.
Então, quem viveu lá atrás provavelmente pensou assim: nossa, a gente tem tudo isso, toda essa matéria-prima, a gente pode criar tantas coisas incríveis, né? Tantos produtos, inovações que vão facilitar tanto a vida das pessoas. E foi o que foi feito, né? Antigamente não existia uma preocupação com a matéria-prima, porque ela não tinha sido utilizada antes. Então chega a industrialização, chega esse impulso de querer facilitar a vida do ser humano através da matéria-prima. Só que o erro, né, que talvez não pudesse ser concebido, não pudesse ser projetado, foi esse abuso da matéria-prima e o desenvolvimento do capitalismo, do neoliberalismo nessa direção que exagera nas coisas, né, que cria e produz coisas que não são necessárias para a humanidade. Então a gente passou de algo que nasceu daquela semente, vamos facilitar a vida do ser humano, usando essa matéria-prima, inovando, criando produtos que facilitem o nosso dia a dia, para um mercado que hoje é de acumulação e de uso exacerbado das coisas, de exagero, né? Acúmulo, exagero, são essas as palavras que marcam os nossos tempos de hoje. Então a gente não está mais falando do que é necessário para a melhoria da vida das pessoas, né? Ou dos seres, para a gente poder também incluir toda a natureza nessa questão, né? Nesse intuito, nessa visão, nessa missão de melhorar. Muito bem. O Papa acrescenta: mais uma vez, repito que convém evitar uma concepção mágica do mercado, que tende a pensar que os problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dos indivíduos. Por que isso é uma concepção mágica do mercado, gente? Tem muitas pessoas que realmente acreditam, né, que com a demanda as coisas se ajustam. Só que essa demanda, desde a concepção dela, né, ela só considera uma pequena parcela da humanidade mundial. Porque eu vou dizer para vocês, eu vou até perguntar, vou colocar em forma de pergunta. Uma pessoa que passa fome, que não tem acesso ao capital financeiro, dinheiro, ela vai ter alguma demanda no mercado? Ela vai comprar alguma coisa no mercado? Ela não vai. Então, só de pensar assim, de pensar que a demanda do mercado vai ajustar as coisas da maneira necessária, é desconsiderar toda a grande e maior parte da população mundial, não só brasileira, que não está inclusa dentro dessa demanda, que não possui capital financeiro para movimentar essa demanda. Entendeu? O mercado desconsidera essa grande parcela de pessoas. O mercado desconsidera também as demandas da natureza, que, claro, não trabalha com capital financeiro. A natureza não está representada dentro da demanda, porque ela não tem dinheiro, né? Ela não chega aqui, não tem uma árvore que chega e fala assim: eu quero comprar água para mim, para o meu solo. Não tem. A árvore está lá, no meio de uma fazenda, e ela só pode rezar, talvez, né? Não sei se a árvore reza, provavelmente na linguagem dela, né? Para que aquela área não seja desmatada, para que o solo não se empobreça, não se enrijeça e que a água chegue até ela, para que ela continue, né, tendo o que comer, do que se nutrir, assim como muitas pessoas que podem só rezar para que comida chegue até o prato delas. E essa, por exemplo, é uma situação que tem se agravado muito aqui no Brasil durante esse último ano e meio de pandemia, né? Agora quase 2. As pessoas estão passando fome. Se você não está passando fome, se você não conhece ninguém no seu círculo que está passando fome, ou um conhecido de alguém que está passando fome, você é muito privilegiado, extremamente privilegiado, privilegiada, e é importante olhar para além do nosso contexto, para além de onde a nossa visão chega, para ver quem está passando hoje fome no nosso país, porque é muita gente. E todas essas pessoas, como o Papa colocou aqui,
estão fora dessa concepção mágica do mercado, né? Por isso que ela é mágica, ela é ilusória. Esse negócio de as coisas vão se resolver com mais lucro, com mais dinheiro, isso não existe, né? O mundo, as empresas, as pessoas mais ricas desse planeta já têm capital, já têm dinheiro acumulado que daria para solucionar o problema de fome, miséria no mundo todo, acredito eu que 3 vezes. Eu não lembro direito do dado, isso eu teria que confirmar, mas acredito eu que 3 vezes. E esse dinheiro, cadê? Cadê a mudança? Por que existe miséria ainda, né? As coisas não são realmente tão simples assim. Então, o Papa complementa dizendo, né? Será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará às próximas gerações? E aí a gente pode incluir de novo, né? O homem na natureza. Então, impactos ambientais são também impactos sociais. Dentro do esquema de ganho, não há lugar para pensar nos ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração, e na complexidade dos ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana. Então aqui ele está trazendo toda a questão de ritmo, né, gente? Ritmo. Qual que é o ritmo de uma cidade? Se imaginem por um momento numa cidade grande, qual que é o ritmo de uma cidade e o ritmo da natureza. Se imaginem num campo, em frente a uma cachoeira, olhando para pássaros. Qual que é o ritmo da natureza? É muito diferente, não é? É muito diferente. É essa desarmonia que está regendo o nosso mundo. E é ela que a gente precisa reharmonizar. E onde que a gente começa reharmonizando isso? Nos nossos corações. E aí eu não estou falando de nenhum conceito maior ou reflexão sobre a vida, o mundo, a sociedade, não. Na verdade, a palavra seria sossego, aquietação. As nossas mentes estão demasiadamente conturbadas, com turbilhões de pensamentos, preocupações. É por isso que o ritmo nas cidades é da maneira que ele é. Não é só a tecnologia, não são só as inovações dos tempos atuais. É o coração humano, é a alma humana que saiu de ritmo, né? Não sabe onde está. Está procurando, está se procurando. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa é silêncio, é sossego, para poder reencontrar a nossa alma. E aí a gente vai reencontrar harmonia com o todo, com o ritmo da natureza ao qual a gente pertence. Mas o primeiro passo é a gente voltar para ele. O segundo passo é a gente, tendo voltado para ele, externalizar a nossa ação, para que esse sossego, essa calma, esse silêncio, esse ritmo natural que a gente encontrou na gente possa ser reverberado em tudo que a gente faz, em tudo que a gente toca, em todas as nossas conversas e interações, em tudo que a gente cria. Não adianta ele só ficar aqui dentro, né? A gente pode talvez se salvar com isso, mas no mundo que está do jeito que está, a chance da gente se perder é muito grande, de novo. E se a gente reverbera, se a gente coloca a nossa ação para fora, né, harmoniosamente com a natureza, com o todo, a gente vai pouco a pouco criando um espaço, criando um grupo que também está nesse mesmo ritmo. E isso, ao mesmo tempo, protege, entre aspas, a gente, né? É mais difícil você mudar a direção do mar do que mudar a direção do rio, né? Mudar a direção do mar é praticamente impossível. Ele é grande demais, tem muitas gotinhas de água ali. Um rio pequeno, um córrego, né? É fácil você desviar o córrego. Mas o mar não. O mar a gente não desvia, né? O mar ele segue
no ritmo dele, para onde quer que ele quiser. Muito bem, a gente já até passou do tempo da leitura, mas eu vou só finalizar com vocês esse parágrafo aqui. O Papa fala: além disso, quando se fala de biodiversidade, no máximo pensa-se nela como um reservatório de recursos econômicos que poderia ser explorado, mas não se considera seriamente o valor real das coisas, o seu significado para as pessoas, as culturas, os interesses e as necessidades dos pobres, daqueles que estão sendo desconsiderados pelo nosso sistema capitalista neoliberal de hoje. E o valor real das coisas é o valor real da vida, a abundância de vida, né? A abundância de bem-estar, a abundância de ritmo, a abundância de harmonia. Esse é o valor real das coisas, não a moeda, não o dinheiro. Porque, como a gente viu durante os estudos de hoje, esse é ilusório. Ele é criado de maneira ilusória. O acúmulo é possibilitado através de ilusões que o homem criou, né, que o ser humano criou através de artifícios lógicos, inteligentes, mas não é real. Capital real é só esse aqui, ó, gente, das nossas mãos. É aquilo que a gente vai sempre poder fazer, independente de crise ou não crise. São as qualidades, né? São as faculdades que a gente traz conosco, que a gente carrega. A nossa capacidade de criação, de manuseio. Esse é o real capital do mundo. Mas é isso. Hoje paramos a leitura por aqui e vamos entrar agora para a nossa meditação. Vamos usar os últimos minutos aqui da live para poder meditar, para trazer esse assunto, né, para o nosso interior e para, como eu expliquei bem no comecinho da live, para que a gente possa levar isso realmente para o nosso sono, né, para um refletir, para o interiorizar, que é também inconsciente, né, para que isso seja feito, essa transformação seja feita em todos os níveis do nosso ser. Então eu convido vocês para tomarem a posição meditativa. Pode ser sentada, pode ser deitada. Importante, como sempre, é manter a coluna ereta, né? Relaxa o pescoço, deixa ele alinhado com a coluna, a cabeça também alinhada, solta os ombros, solta toda a musculatura da face, vão fechando os olhos, inspirando e expirando. Levando o foco de vocês para 3 pontos. O do coração, no centro do seu peito. O ponto entre as sobrancelhas. E o ponto no centro do topo da sua cabeça. Você inspira, respira, profundo e lentamente, focando nesses 3 pontos do coração, no centro do seu peito, o ponto entre as sobrancelhas e o ponto no centro do topo da sua cabeça. Você inspira e expira, focando nesses 3 pontos, aquietando a cada inspiração e expiração a sua alma, o seu eu.
Inspire, expire, focando no ponto do coração, no centro do seu peito, no ponto entre as sobrancelhas, no ponto do centro do topo da sua cabeça. Liberando todo e qualquer pensamento. Inspirando, expirando, focando apenas nesses 3 pontos: do coração, entre as sobrancelhas e no topo da cabeça. Esses pontos são chamados de chakra cardíaco, frontal e coronário, da coroa. Inspire, expire e foque nesses 3 pontos: do coração, entre as sobrancelhas e no centro do topo da sua cabeça. Inspire, expire e foque nesses 3 pontos. Agora, inspire contando até 4. 1, 2, 3, 4. E expire contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inspire em 4 e expire em 8. Inspirando e depois expirando todo o ar dos seus pulmões. Inspirando em 4 e expirando em 8 contagens. E toda vez que você inspira em 4 e expira em 8, perceba o silêncio que existe entre uma contagem e outra. Perceba o silêncio
que existe entre uma contagem e outra. Inspire em 4, expire em 8, prestando atenção no silêncio que existe entre as contagens. É esse silêncio entre as contagens que define o ritmo da sua respiração em 4 e 8. Se o silêncio entre as contagens é maior, mais longa é a inspiração ou a expiração. Se o silêncio é curto, mais ofegante a respiração fica. Perceba o seu ritmo, inspirando em 4, expirando em 8. Inspirando em 4, expirando em 8. Perceba se você se sente bem com esse ritmo, ou se seria melhor se ele ficasse um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Respire, aumentando ou diminuindo o silêncio, fazendo essa respiração no ritmo perfeito e mais harmonioso. Agora, mantenha a sua respiração do mesmo jeito, mas comece a parar de contar na sua cabeça. Inspire por esse mesmo tempo, nesse mesmo ritmo, sem contar. E expire nesse mesmo ritmo, nesse mesmo tempo, sem contar, apenas sentindo e respirando no ritmo mais harmonioso para você. Inspirando
e expirando todo o ar. Inspirando e expirando todo o ar. Esse é o seu ritmo. Esse é o seu ritmo. E agora, pouco a pouco, vá prestando atenção no espaço de silêncio, no silêncio da sua respiração, no silêncio dentro de você. Perceba o silêncio e o ritmo dentro de você, repetindo agora mentalmente: se tu, meu espírito, meu guia e minha fortaleza, meu espaço e meu alento, meu serviço e o lugar da minha entrega. Se tu, meu espírito, meu guia e minha fortaleza, meu espaço e meu alento, meu serviço e o lugar da minha entrega. Se tu, meu espírito, meu guia e minha fortaleza, meu espaço e meu alento, meu serviço e o lugar da minha entrega. Lentamente, quando se sentir à vontade, comece a retornar para o aqui e agora, através da minha voz, lentamente finalizando essa meditação e abrindo os olhos quando quiser. Eu agradeço a presença de cada um aqui. Desejo uma lindíssima semana, que ela traga muita transformação e reflexão dentro de nós, com muita alegria, com muita paz e num ritmo de sossego, de tranquilidade interior. Beijos, abraços e até segunda que vem, às 8 horas, para os estudos aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau.